bom? Aqui é Chico Montenegro falando. Eu sou o criador do olheforadacaixa.com e o criador também dessa semana muito doida aqui, que é a Up Week. Uma semana de entrevistas com pessoas que me inspiram, que pensam, que agem e que estão olhando fora da caixa constantemente. Nessa semana, nós estamos abordando temas como hábitos, disciplina, alta performance e tudo isso que envolve a mente e também todas as atividades de uma pessoa que está sempre se reinventando. E quando a gente pensa em se reinventar, não tem como não pensar nesse cara que está aqui do meu lado, aqui na tela, cara, que é o Conrado Adolfo. Conheci o Conrado no primeiro livro dele, que foi o Google Marketing. Tínhamos algo em comum. Eu tinha uma agência de marketing e ele também. Então, eu comecei a entender o que o Conrado estava fazendo, fui seguindo ele e vi a reinvenção dele no negócio dele. Achei muito interessante isso. E tive a honra e a sorte também de palestrar em um evento com o Conrado em 2015, lá no Majestic, em Floripa, onde o Pedro Superti também palestrou. E acabamos conversando rapidamente ali em alguns momentos, desde então nunca mais parei de seguir o Conrado no Internet Marketing. E aí, Conrado, tudo bem? Tudo ótimo, Chico. Muito bom. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Cara, para mim é uma honra imensa estar fazendo essa semana de entrevistas, porque eu só trouxe realmente pessoas em que eu tenho uma admiração muito grande. É muito raro eu ler e-books, principalmente e-books muito grandes. Eu gosto mais do livro. E o seu e-book, o iJumper, foi o único livro que eu li inteiro e tinha muita página, né? 500 páginas, né? 500 páginas, exatamente. Não, eu achei aquilo surreal, cara. E o iJumper foi em 2014, comecei em 2015, foi o que me deu um posicionamento muito mais interessante sobre como funciona todo esse mercado do internet marketing. Me ajudou bastante. E falando de reinvenção, cara, eu sempre vejo você se reinventando. Por que reinventar? Por que você se reinventa o tempo todo no seu negócio? E eu vejo que isso reflete muito na sua vida também. Primeira coisa, você é o único que tem que matar o seu modelo de negócios para criar um melhor e diferente. Essa é a primeira coisa. E sempre que eu chego no modelo de negócios, que eu vejo que está estável, eu mudo o modelo para melhor, para algo maior. Então, eu tinha agência, da agência eu passei a dar curso presencial 8Ps, fiquei 2 anos nisso. Depois eu montei a We Believe, e aí eu comecei a modelo de lançamentos, e aí depois disso eu fui para a recorrência, que eu estou no 8ps.com, e sempre aprendendo, né? Aprendendo para descobrir o que eu posso manter do modelo anterior no modelo novo, ou se eu simplesmente tenho que acabar com o modelo anterior e criar um outro modelo. E se eu for falar de o que eu mantive ao longo desse tempo, desde 2002 eu trabalho com internet, né? Então é estranho falar que trabalho com internet, mas ok, desde 2002 eu trabalho, comecei fazendo site, em 2005 eu montei a agência, e é engraçado, né? Porque em 2005 eu estava trabalhando no digital com uma empresa offline, a agência de marketing digital, chegou a ter 44 funcionários, foi uma agência bem grande, uma das maiores de Campinas, e aí depois disso eu migrei do 8P, só que fazendo o quê? Usando todo aquele processo que eu tinha colocado na agência. Porque o que tinha acontecido? Na agência, a gente tinha um monte de clientes, algumas centenas de clientes, a gente atendeu mais acho que 200 clientes ao longo de 7 anos. Eu tive a agência, 6 anos e meio, 7 anos que eu tive a agência. E a gente criou um processo para fazer com que os clientes tivessem o melhor resultado possível. E alguns clientes a gente via que davam muito resultado e outros clientes não davam tanto resultado assim. Mas por que isso está acontecendo? Qual é a métrica ou o método para a gente descobrir qual é de fato o que dá resultado? E a gente criou um processo que era um processo de 8 passos. E era um processo interno da agência, a gente usava lá dentro. E esse processo de 8 passos foi, posteriormente, 8 Ps do marketing digital, que não tem nada a ver com os 4 Ps, né? São outra coisa. Então são 8 passos que a pessoa tem que fazer um após o outro, que eram os passos que a gente já utilizava lá na PubliWeb, que foi a minha agência. Só que a partir daí, o que eu comecei a fazer? Peraí, eu vou ensinar isso para os outros. E aí eu escrevi o 8Ps, quer dizer, transformei o Google Marketing no 8Ps do marketing digital, foquei só nos 8Ps, comecei a dar os treinamentos presenciais 8Ps. Então essa aí foi a grande mudança. E aí depois disso eu peguei aquilo tudo e falei o seguinte, nossa, agora tem uma coisa nova de materiais digitais. Eu já tinha começado a dar aulas online em 2010 pelo GoToMeeting. E aí eu fui para os Estados Unidos, aí fui no evento do Ryan Dice, aí conheci um monte de gente
E aí lancei, comecei a fazer lançamento do 8Ps, depois lancei a iJumper, aí fui lançando outros produtos. E aí eu vi que lançamento, muito legal, é uma baita estratégia, só que não é uma estratégia previsível. Você não sabe quanto você vai faturar no próximo lançamento. E aí o que eu fiz? Pô, peraí, eu não posso fazer disso algo mais previsível? E aí eu criei o modelo de recorrência. Em 2014 eu entrei com a Jumper Labs Premium em recorrência, e depois eu mudei para o Relabs, e aí eu solidifiquei isso, já que deu certo, no 8ps.com, que é a marca 8ps, voltando lá atrás no método 8ps e fazendo lançamentos para cursos dentro do modelo de recorrência. Então hoje eu utilizo todos os modelos que eu aprendi. Eu utilizo muito números que eu aprendi lá na engenharia, eu não cheguei a formar em engenharia, mas fiz 3 anos de engenharia, né? Então é bastante tempo já para eu pensar como engenheiro. Depois disso, eu coloquei o que eu aprendi na agência, então todas as técnicas de marketing digital para pequenos e médios empresários, microempresas, profissionais liberais também, eu coloquei dentro do 8ps.com, comecei a fazer lançamentos dentro do 8ps.com, da recorrência, funil perpétuo também, porque a gente tem o funil para geralista para fazer os lançamentos. Então, eu sempre tento unir tudo que eu aprendi naquela coisa nova que eu estou construindo. Então, o 8ps.com é um monte de coisas que eu trago lá da minha bagagem, lá de trás, e vou colocando para deixar o modelo cada vez melhor. E agora eu estou implementando cada vez mais o 8ps.com, está crescendo de uma maneira absurda, um modelo de recorrência, baratinho, eu consigo atingir muita gente, transformar a sociedade, fazer mudança social de fato, atingindo muita gente, que era uma coisa que não me agradava muito no modelo de lançamento de produtos de alto ticket, porque eu vendia para 300, 400, 500, 800, mas eu não vendia para 3 mil, para 10 mil, que é o que acontece hoje no 8ps.com. A gente consegue ter milhares e milhares de alunos sendo transformados toda hora, todo o conteúdo que entra lá dentro. Então, o meu drive sempre é, como que eu melhoro? Eu nunca quero estacionar, eu quero usar aquilo que eu tenho para sempre melhorar, sempre para subir o nível, sempre para dar um up. Né? Muito legal. Você acha que toda essa mudança, essa busca por se reinventar, também ela parte do Conrado Pessoa, ou essa mudança influencia o Conrado como pessoa a também se reinventar? É uma retroalimentação, sim, parte do Conrado Pessoa, porque eu tenho muito claro na minha mente que o empreendedor, ele primeiro muda a si mesmo para depois ele mudar o negócio dele. Principalmente quando é uma empresa pequena, e todos os produtos digitais são de empresas pequenas, lógico. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se reinventar todo dia. Então, a todo momento, eu estou lendo alguma coisa. Eu estava até com um livro do lado aqui, um livro que eu ganhei de um mentorando. Eu estou lendo um livro novo, eu estou lendo, eu estou aprendendo coisas. Todo momento você tem que aprender. E hoje eu reservo de 1 a 3 horas por dia para ler. Porque agora eu começo a ter mais tempo, eu tenho uma equipe mais estruturada, a empresa já caminha sozinho. Então, eu reservo de 1 a 3 horas por dia para ler, para estudar, para eu sempre me reinventar também. Depois que você se reinventa, depois que você consegue se tornar um ser humano melhor, aí sim você começa a influenciar as pessoas que estão à sua volta, e as pessoas que estão à sua volta, a sua equipe, a sua família, seus amigos, são elas que começam a retroalimentar o processo. Porque quando você influencia alguém e alguém te fala um obrigado, alguém sorri, ela te dá um feedback. E aí você vê se você está no caminho certo ou não. Então você sempre influencia e é influenciado pelo meio, o tempo todo. E é isso que faz com que você entenda se você está no caminho certo ou não, para que você se reinvente da melhor maneira possível, depois reinvente a sua equipe, para que você reinvente o seu negócio como um todo. Então a mudança sempre parte de você, não do meio que influencia você, não. Você é que lê, estuda, melhora a sua capacidade de entender o mundo, entende qual é o melhor caminho, influencia para que seja influenciado, influencia para que seja influenciado, e aí influencia o todo que é o mercado. Sim, muito bom. E essa união, né? Você falou no começo que você pegou várias coisas que foi aprendendo, vários projetos que foi fazendo. É muito comum uma frase, né? Principalmente no meio do empreendedorismo, do negócio digital, começar do zero, né? Eu sempre tive para mim que esse começar do zero não existe, né? Porque a gente pode até começar com zero, mas do zero não dá, porque você vai unindo as suas habilidades de outras coisas, né? E vai fazendo tudo isso acontecer. Você citou de 1h30 a 3 horas de leitura por dia. Eu sou um cara que eu não tinha hábitos de leitura, eu tenho 34 anos e até os 29 eu tinha lido pelo menos uns 2 ou 3 livros, até os 29 anos. E eu percebi que o livro, ele era mais barato do que fazer uma faculdade. Então eu falei, bom, eu vou comprar livros
porque sai mais em conta do que eu pagar a mensalidade de uma faculdade. E eu tive que buscar técnicas e estratégias para ler mais, e comecei a ler bastante. E eu percebi algo muito curioso que você comentou aí, que você reserva de 1h30 a 3 horas, e eu percebi que a técnica não funciona se não criar o hábito para que isso aconteça. Hoje a leitura, e deve estar muito presente na sua vida, é um hábito muito constante, dá para ver isso nas palestras que você fala, em tudo que você cria. Além do hábito da leitura, quais hábitos você tem e você acha que são fundamentais para alguém que quer empreender ou não, mas que quer melhorar a sua vida, quer quebrar o padrão e sair da mesmice? Quais hábitos você acha que são fundamentais para uma pessoa que quer continuar sempre evoluindo, sempre seguindo a sua jornada e se reinventando? Legal. Primeira coisa, vamos entender o que é o hábito e para que você deve ter hábitos. O seu cérebro, ele adora padrões, porque quando você dá padrões para ele, coisas que você faz todo dia, você faz com que ele entre numa performance muito maior para aquilo que ele foi projetado para fazer, que é diminuir a energia e aumentar o resultado. Então, o teu cérebro é para isso, é para garantir a sua sobrevivência, diminuir a energia e melhorar sempre o resultado. Quando você dá padrões para ele seguir, ele está diminuindo a energia, porque ele sabe exatamente o que ele tem que fazer dia após dia. Agora, que padrões são esses? Você pode ter um padrão, por exemplo, de fumar todo dia, você pode ter um padrão de comer massa todo dia, ou você pode ter um padrão de correr todo dia e ler todo dia. Então, não interessa, o seu cérebro não sabe o que é bom para você ou mal para você. Ele vai criar um padrão, pronto, acabou. Então, o ideal é que você primeiro saiba quais são os melhores padrões para você. Como você descobre isso? A partir do seu objetivo. O que você quer fazer? Então, digamos que você queira masterizar uma determinada atividade, que é dar palestras. Vou chutar uma aqui. Para você dar palestra, você precisa ter raciocínio rápido, fluência verbal, você precisa saber contar história, você precisa ter conteúdo, independente de ter slide ou não, você precisa saber o que falar. E como é que você vai conseguir isso? Então você primeiro tem alguma coisa no objetivo, você vai masterizar esse objetivo, e depois disso você vai desdobrando esse objetivo nas tarefas nas competências que você precisa desenvolver para que você vire um mestre naquilo que você colocou como objetivo. Então, quando você vai dar palestras, o que você precisa masterizar? Fluência verbal, conteúdo, histórias, raciocínio rápido. Ah, legal. Então é isso que eu preciso ter, os meus skills. Como que eu construo isso? Para eu construir, por exemplo, fluência verbal, eu tenho que ler muito. Porque quando você lê muito, você acostuma o teu cérebro com a comunicação e é como se você estivesse falando um discurso que você, na realidade, está visualizando na sua mente antes disso, estruturando o discurso e depois falando. Tem muita gente que fala, nossa, Fernando, você é muito didático, mesmo falando muito rápido, porque eu leio demais. Então o texto está todo pronto na minha cabeça. Ele vai sendo produzido e eu vou colocando ele para fora. Ele vai sendo produzido e eu vou colocando ele para fora. Tem um cara chamado Noam Chomsky, que é um dos grandes linguistas do mundo, foi um dos caras mais importantes, ainda está vivo ainda na linguística, que ele fala da estrutura profunda e da estrutura superficial. O que é isso? No seu cérebro, você tem uma estrutura profunda, que são seus pensamentos, suas ideias, seus conceitos, e a estrutura superficial é aquilo que você fala, é a sua linguagem, a sua comunicação. E você está sempre fazendo, ele tem uma teoria que foi de um livro, eu esqueci o nome do livro dele agora, que chama Gramática Transformacional. Então, o que ele fala? Ele mostra que os nossos conceitos que estão no nosso cérebro, eles são transformados o tempo todo em estrutura superficial, que é linguagem. O tempo todo é transformado em palavras, em texto. Quanto mais você treina essa o que a gente chama de derivação, né? Que é essa pesquisa derivacional, que você parte do teu cérebro e você coloca aquilo em linguagem, em palavras, quanto mais você treina isso, mais você fica mestre nisso. E o que é dar palestra? É você transformar os teus conceitos, tuas ideias em palavras. Só que para isso, primeiro, você tem que ter as ideias. Segundo, você tem que saber transformar, fazer essa busca derivacional, essa busca no teu cérebro, para pegar as melhores palavras que vão exemplificar os seus conceitos, para que você transmita aquilo da maneira mais estruturada possível e mais didática possível. Então, quando você lê, você consegue atingir esse objetivo, que é você dar uma palestra impactante, com conceitos profundos. Só que, legal, então você tem a palestra, você tem as atividades, ou as competências ou habilidades que você tem que desenvolver para ser um bom palestrante, e aí você transforma as atividades que você tem para desenvolver aquelas competências em hábitos. Então assim que você entende qual é o bom hábito,
E eu falo assim, bom, para eu dar palestra, eu tenho que ter fluência verbal. Para eu ter fluência verbal, eu tenho que ler, porque isso aí é que vai fazer com que os meus conceitos e a minha comunicação estejam sempre alinhados, porque eu estou treinando isso o tempo todo. Eu crio o texto na minha mente, depois eu falo esse texto. Então, por isso eu tenho que ler. Bom, então é leitura que eu tenho que transformar no hábito para eu ser um grande palestrante, para eu ser um grande comunicador. Então, com isso daí, você entende quais são os hábitos. Aí, depois disso, você vai para a próxima etapa, que é, bom, como que eu crio esse hábito? Primeira coisa, o teu cérebro, ele se acostuma com qualquer coisa. Se você fizer alguma coisa durante 90 dias, 100 dias seguidos, no 100º dia que você não fizer, ele vai sentir falta, vai falar, cara, você não está fazendo aquilo? Por que você não está fazendo mais? E ele vai te... padrão, né? Ele cria padrão, ele vai te induzir a fazer aquilo, você sente falta daquilo. Então a única coisa que você tem que fazer é se forçar, não tem nada a ver com vontade, não tem nada a ver com, eu não quero fazer, não tem nada a ver com querer, com ter vontade. Você vai lá e faz. Todo santo dia você vai lá e faz. E de preferência no mesmo horário, no mesmo lugar, ser igual, sempre igual, para que o teu cérebro se acostume e veja que aquilo é importante. O teu cérebro é como se fosse um cachorro. Sim. Você treina ele. E quando você sabe no que treinar o seu cérebro, você começa a dominar a tua máquina. Quando você domina a sua máquina, você conquista o mundo, porque o mundo acontece dentro de você, não fora de você. É a tua percepção de mundo que manda na tua realidade interior e onde você de fato vive, que é a sua realidade interior, não na realidade interior. Então, com isso daí, você escolhe quais são as atividades, o teu objetivo, as competências, as atividades para masterizar a competência, transformar essa habilidade no hábito, simplesmente pelo ato de repetir, e a partir daí você acostuma seu cérebro a fazer aquilo. E quando você não fizer, ele vai sentir falta. Ou seja, você já foi treinado para fazer aquilo. Então, ao invés de ter atividade, você masterizar beber refrigerante, você masteriza ler. São duas coisas que para o teu cérebro tanto faz. Mas você é que escolhe, você manda nele, não deixar que ele mande em você. Muito legal. E isso é muito louco porque as pessoas, quando elas ouvem, você dizendo isso, ouvem alguma coisa com relação a isso, elas pensam, isso é muito difícil, eu não vou conseguir fazer isso porque vai demorar muito e tal. Só que basta a pessoa olhar para a vida dela atual e ela vai pegar, por exemplo, o refrigerante ou o McDonald's que ela come e ela vai ver que isso virou um padrão para ela e que como ela criou o padrão, provavelmente a primeira vez de tomar um refrigerante, ela tomou, gostado muito ou gostou um pouco e foi trabalhando aquilo, e tornou isso um hábito, tornou isso uma rotina, da mesma forma como pode fazer isso com um livro, fazer isso com qualquer outra coisa. E só abrindo um parênteses nisso, é exatamente assim que funciona. A gente costuma associar coisas que a gente está fazendo a todos os estímulos, ou então o que a gente está sentindo, todos os estímulos que a gente tem. Por exemplo, tenho certeza que você, Chico, tem alguma música que lembra de uma parte boa da sua vida. Sim, claro. Pois é, mas não é a música. A música não tem nada a ver com a parte boa da sua vida. Você está tocando qualquer outra música. Por um acaso era aquela música. Então, você acabou associando os sentimentos que você tinha sempre que você estava escutando aquela música. E aí aquela música te traz aqueles sentimentos. Então, quando você quer masterizar alguma coisa, quando você quer criar um hábito, coloque sensações boas, sentimentos bons, quando você estiver fazendo aquilo. Por exemplo, pega aquela música que você adora e começa a ler um livro escutando aquela música. Então, você vai transferir o sentimento que você tem escutando aquela música para o hábito de ler. Então, essa é uma das maneiras, é muito tranquila de você usar. Você só tem que saber como que o teu cérebro funciona para você masterizar qualquer área da sua vida. Sim. Isso é a neuroassociação, né? Isso, exatamente. Essa neuroassociação, eu tenho um amigo que ele tem um caso muito interessante. Ele estava acima do peso e ele não conseguia perder peso. Ele fazia de tudo, mas não conseguia. E ele mudou de emprego e ele foi trabalhar em um local onde todo mundo que trabalhava com ele era muito saudável e era muito forte, e os caras malhavam. E ele começou a perder peso e começou a ficar uma pessoa com um físico muito bacana, totalmente malhado e tal. E um dia eu perguntei para ele, por que você acha que isso aconteceu? Ele falou, bom, porque no meu antigo emprego as pessoas eram obesas e elas comiam muita porcaria. E aí quando eu mudei aquilo, eu comecei a associar que eu não fazia parte daquele ambiente. Então, eu tive que me adaptar àquele ambiente. Olha que interessante isso, né? Ele criou essa neuroassociação sem saber que isso era totalmente possível, foi unindo a sentimentos. Ou seja, no emprego antigo, ele sentia a dor dessas pessoas que estavam lá e dele estar lá, e no emprego novo, ele percebeu o prazer de aquelas pessoas e foi se envolvendo. Isso é muito interessante criar. E é totalmente possível criar essa neuroassociação de forma consciente, né? Conscientemente, ele criou isso de forma inconsciente. Quando eu quis começar a parar de comer porcaria,
Eu sempre fui um cara que adorei fast food, adorava um chopp, adorava todas essas coisas. Quando eu comecei a buscar isso, eu comecei a assistir documentários no Netflix sobre alimentação saudável e a alimentação fast food e como isso fazia mal. E o primeiro documentário... Exatamente, excelente. Eu fiz a mesma coisa para parar de tomar sorvete. Sim. Sorvete, aquele sorvete de McDonald's, né? Que tem aquela coisa, aquela massa. Eu comecei a, sempre que olhava para aquele sorvete, eu imaginava que aquilo era uma massa de cimento, uma coisa ruim. Eu só olhava e eu sempre ia associando uma coisa ruim, sabão. Eu imaginava muito sabão, como se fosse uma massa de fazer sabão. E aquele negócio eu imaginava que entrando na minha boca, e aquele gosto adstringente. Acabou, eu parei de tomar sorvete. Acabou, nunca mais comi sorvete. E sempre que eu olho para aquela calda de sorvete de McDonald's, eu olho e falo, nossa, o negócio está fazendo mal já. Então, você manda no seu cérebro. Você não é obra do acaso. Você é obra daquilo que você faz com aquilo que você é. É só você entender como ele funciona e aí, se de fato você vai conseguir fazer aquilo que você gostaria de fazer, de se transformar na pessoa que você gostaria de se transformar. Muito bom. E tudo isso que a gente está falando também precisa de um ingrediente que eu acho que é fundamental e que para mim foi muito fundamental, que é a disciplina, né? Uma vez eu estava olhando uma live ou alguma coisa assim do Superti, do Pedro Superti, e vocês estavam juntos e eu acho que o Superti perguntou alguma coisa. Conrado, como alguém consegue ter sucesso? E você falou, disciplina. Só precisa ter disciplina. Explica um pouco para a gente o seu conceito de disciplina. O que é disciplina e como que a gente consegue integrar isso na nossa vida? Disciplina é hábito em coisas boas. Você pode ter disciplina em coisas ruins também. Aquilo que eu falei. Você pode ser disciplinado em tomar refrigerante todo santo dia. Tem gente que o cara é muito disciplinado. Todo dia ele toma refrigerante. Mesmo horário. O mesmo horário. Ele toma lá, ele pega a Big Coke dele, toma a Big Coke. Refrigerante é um veneno. É uma das coisas mais venenosas que tem na face da Terra. Sim. Então, e as pessoas não têm a consciência disso. Por quê? Porque a Coca-Cola, por exemplo, sempre coloca uma propaganda com refrigerante em momentos felizes, todo mundo feliz. E aí você associa aquele veneno à felicidade. E aí você não olha aquele veneno, você olha só a felicidade. Quando você toma Coca-Cola, você se sente feliz. Você tem que mudar, você tem que desassociar felicidade de Coca-Cola, porque aquilo é um veneno. Então, quando você... Coca-Cola, Pepsi, ou qualquer outra coisa, né? Qualquer outro refrigerante. Então, quando você vê que você consegue, quando a gente fala, eu não sou disciplinado, mas peraí, deixa eu entender a sua vida. O que você faz todo dia? Tem alguma coisa que você faz todo dia? Sei lá, escova os dentes todo dia? Pronto, você é disciplinado para escovar dente. Legal, o que mais? Toma banho todo dia? Todo dia, às vezes eu pulo e tal, mas basicamente todo dia. Pô, legal, quase todo dia você toma banho. Você dorme todo dia. Você toma café todo dia? Todo dia. Refrigerante todo santo dia. Então, ela é muito disciplinada. Todo mundo é disciplinado, porque o teu cérebro adora padrões. Então, você tem que parar de falar que você não é disciplinado. Todo mundo é disciplinado. A questão é, você está tendo disciplina para conseguir resultados errados. Então, você tem que pensar o seguinte, tá, mas peraí, qual o resultado que eu quero? Não é esse aqui, eu não quero engordar, eu quero emagrecer. É um outro tipo de resultado. Tá, mas como que você consegue emagrecer então? Eu tenho que cortar isso, tenho que cortar isso, cortar isso. Tá, então vamos inverter o pensamento. Ao invés de você pensar o que você tem que cortar, o que você tem que colocar na sua vida? Esquece o que você tem que cortar, pensa o que você tem que colocar na sua vida. Porque se você colocar na sua vida coisas boas, não vai sobrar espaço para as coisas ruins. Então, não, todo dia eu tenho que tomar 3 litros de água. Eu não faço isso. Ok, quando você tomar 3 litros de água, não vai sobrar espaço para você tomar refrigerante. Então, todo dia eu tenho que comer uma fruta de manhã. Pois é, se você comer a fruta de manhã, não vai sobrar espaço para você comer aquele pão com aquela farinha branca, lazarenta de manhã. Então, coloca coisas boas, ao invés de pensar só em tirar as coisas ruins. O teu cérebro, ele vai focar naquilo que você quer, não naquilo que você não quer. O cérebro não conhece a negação da coisa, porque a negação da coisa é a coisa negada. Ou seja, começa com a coisa. Então, pense nas coisas boas. A partir do momento que você descobre o que você quer, ou pelo menos conscientemente, você sabe que você quer, você começa a criar uma disciplina diferente. Você é disciplinado. Tenha em mente isso. Só que você vai criar uma disciplina diferente. Você vai começar a ver prazer naquelas coisas que você está colocando no lugar das outras coisas. E você tem que ver mais prazer nas coisas que você está colocando no lugar do que naquelas outras. E como que você faz isso? Cara, simplesmente associando sentimentos. Então imagina que você quer sentir muito prazer em beber água, ao invés de sentir prazer em tomar
refrigerante. O que você vai fazer é começar a mandar para o teu cérebro, seja por meio de neuroassociação com música, seja você tomando água. Eu adoro tomar água. Eu sempre imagino, sabe aquelas propagandas de Colinos, né? Nem é Sorriso agora, Colinos é muito tempo. Aquelas propagandas de água, aquela água gelada. Eu tenho uma temperatura ideal para beber água. Eu tenho que beber água, por exemplo, a uns 9, 10 graus, por aí. Essa é a temperatura ideal para mim. Então, quando eu bebo água naquela temperatura, o meu organismo sente muito prazer. Então, quando eu descobri isso, qual é a temperatura ideal para eu tomar algo que me dá mais refrescância, que eu me sinto mais refrescado? E aí eu comecei a tomar água naquela temperatura, o tempo todo. Então, eu ia lá na minha geladeira, colocava naquela temperatura. Então, com isso aí, você tem que ter alguma aparelhagem para isso. Mas, tudo bem, só dando um exemplo. Então, com isso aí, eu comecei a sentir muito prazer em beber água. Então, sempre que eu bebia água, eu me sentia refrescado. Eu falei, nossa, olha como é que eu estou refrescado, né? E eu sempre colocava isso na minha mente. Eu estou bebendo água, nossa, olha que sensação de frescor. Aquelas propagandas da Sorriso, né? Piscina, gente pulando na piscina, aquele sol. Eu sempre pensava naquelas propagandas e bebia água. Então, com isso aí, hoje, eu associo água, não aquela coisa que eu tenho que beber água para fazer bem para a minha saúde. Não, não é isso. Água, para mim, é uma coisa prazerosa. É aquela sensação de prazer, aquela sensação de pasta de dente, de água, piscina, mar. Mas você treina isso. Você não tem que ser um escravo do seu cérebro. Você tem que tornar ele o seu servo, né? Não o contrário. Quando você aprende essas regras de como a sua mente funciona, você consegue fazer muita coisa. E o que eu estou falando agora da água é a mesma coisa que eu falei do sorvete, só que na direção inversa. Igual. Você cria disciplina, não falando tem que ser disciplinado, tem que ser disciplinado, tem que ser disciplinado. Você está tão tenso em ser disciplinado que você não consegue ser disciplinado. Mas quando você começa a entender o que é disciplina, você coloca no lugar, criando sentimentos positivos, querendo fazer aquilo, se motivando para aquilo. Por exemplo, fazer academia, por exemplo. É muito difícil fazer academia. As pessoas não gostam, as pessoas vão lá, pagam a primeira mensalidade e não aparecem mais. O cara não é aluno, ele é mantenedor de academia. Né? Ele é um associado da academia. Ele é um associado, é isso aí. Como é que você começa a fazer academia? Primeiro você, nos 3 primeiros meses, que é o mês que você não vê resultado nenhum, você fica pensando sempre lá no teu objetivo. Cara, eu vou ser forte, eu vou ser um cara que vai estar bem comigo mesmo, vou me olhar no espelho, vou adorar o que eu estou vendo, e você fica sempre se motivando com aquilo. Depois de 1, 2 meses, talvez, dependendo da academia, dependendo de você já fez amigos na academia. Se você for com amigos, melhor ainda. E com isso aí você já tem um outro motivo para você ir na academia. E aí você começa a fazer cada vez mais sinapses com relação as suas ligações dos neurônios, né, com relação à sua ida na academia. Então agora você já tem a motivação de que você vai ser forte, já tem a motivação dos seus amigos, daqui a pouco você começa a ver algum resultado, aí você já tem a motivação do que você está vendo em você mesmo, aí daqui a pouco você tem a motivação de você sempre sentar, depois que você vai na academia, você senta lá no bar da academia e toma aquele suco que você adora, você está dando uma recompensa para o teu cérebro. Lembra que a tua mente, ela é um cachorrinho, é um cachorro. Então, estímulo, ação, recompensa. Então, tem um gatilho, você vai lá, faz a coisa, e aí você dá uma recompensa para ele. Quando você fala pro cachorro, pega a bolinha, ele pega a bolinha e te dá, você dá um biscoito. O teu cérebro é a mesma coisa. Você fala, vai na academia. Quando você vai na academia e termina de malhar, você dá um biscoito pro seu cérebro, que pode ser um baita suco maravilhoso que você adora. Não pode ser a Coca-Cola, né? Não pode ser, tem que ser uma coisa saudável, né? Coerência, né? Então, com isso daí, você começa a desenvolver disciplina, não pela disciplina em si, mas pelo prazer que você vê numa determinada coisa. Quer ver uma outra coisa também? O teu cérebro, ele é uma máquina de sobrevivência, para começar. Então, imagina você, por que notícias ruins fazem tanto sucesso? Porque, basicamente, a sua mente, quando aparece alguma coisa ruim, ela olha e fala o seguinte, isso tem a ver comigo? Porque ela está tentando manter sempre a tua sobrevivência. Isso tem a ver comigo? Isso tem a ver comigo? O tempo todo. Quando é coisa boa, ela fala, legal, é bom, isso não representa perigo para mim. Quando é uma coisa ruim, ela fala, opa, isso pode representar perigo. Isso tem a ver comigo? Então, o tempo todo, você vai alimentando sua mente com coisas ruins. Você alimenta sua mente com coisas ruins, você alimenta o seu estômago com coisas ruins, e muitas vezes você alimenta o seu coração com coisas ruins também, os sentimentos que você nutre por conta do que você coloca aqui dentro. Quando você nutre bem a sua mente, o seu coração, o seu estômago, você consegue ter uma vida muito mais equilibrada, muito mais feliz, muito mais saudável, equilibrada e saudável. Mas só depende de você. Você escolhe o que colocar lá dentro. E quando tem alguma coisa muito ruim, o teu cérebro ele foca naquilo porque ele sempre fala, isso representa perigo para mim ou não. Então qual é a melhor maneira
de você eliminar coisas ruins da sua mente. Simplesmente não ligando a TV, por exemplo. Esquece TV, vai ver documentário, vai ver filme. Agora, TV aberta, elimina, corta, desliga. Eu tenho uma paz muito grande quando eu chego em casa, eu sento no sofá e eu olho para aquela TV gigante na minha frente, com aquela tela preta, né, desligada, uma paz, assim, uma coisa gostosa, assim, né? Por quê? Porque eu sei o que eu não quero colocar dentro da minha mente para ela não começar a me trair. Muito bom. Do que você estava falando, eu percebi algo muito nítido em tudo isso, da consciência e da clareza do que se quer, do que se não quer, de onde eu estou. Eu sou um cara que sempre adorou esse processo de entender a clareza, entender a consciência. E há algum tempo eu conheci o Mindfulness, né, processo de meditação utilizando a atenção plena. E um dos livros de Mindfulness que eu li, ele fala muito sobre o foco e a atenção, e que na verdade nós já temos, ele só está direcionado para outro caminho, que foi o que você disse da disciplina, né? Você já é disciplinado, você já é focado, só está fazendo num lugar que você não vê resultado, né? Você não está levando isso para outro caminho. Na sua vida, e você acha que isso fica cada vez mais presente também na vida das pessoas, você acha que essa consciência de quem eu sou, de onde eu estou, e do que eu quero fazer, de como eu posso manipular isso, e é muito... Toda vez que eu converso com pessoas que têm toda essa disciplina e que estão buscando cada vez mais, eu imagino aquele filme de ficção, onde o cara vai desenhando a própria vida numa tela, sabe? Ele puxa para cá, ele encaixa para cá. É meio Minority Report, né? Assim. Assim, quando tem filmes muito bons, tem um filme que chama Sem Limites, que o cara toma uma pílula de placebo e ele acha que o cérebro dele tá 20%, 30%, e ele vai ver além. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, Conrado, eu pensei, cara, deve ser fantástico se existisse algo assim. E depois de algum tempo, eu descobri que existe algo assim. Existe a clareza que a gente pode gerar dentro da nossa vida e conseguir ver alguns segundos à frente, ou ver alguns minutos à frente, o que pode acontecer, e se preparar para tudo isso. Quando você pensa nessa clareza, você acha que isso... A gente já falou de hábitos, falou do mindset... Você acha que a consciência e a clareza é um pilar também fundamental para viver essa alta performance, para viver essa vida sendo reinventada constantemente? Sim. Vamos só desmistificar um pouquinho essa questão da alta performance. A gente fala muito de alta performance e aí muita gente olha e fala o seguinte, nossa, mas eu não sou assim, eu fico cansado no final do dia, eu tenho coisa que eu não gosto de fazer, eu também tenho coisa que eu não gosto de fazer, tem coisa que eu fico cansado no final do dia, pois tem dias que eu olho e falo, putz, não tô legal, eu vou ficar em casa. Então isso é normal. A questão não é essa. A questão é você fazer aquilo que você acredita, você viver em alta performance, para mim, é você progredir todo dia. Não é você viver uma vida... Parece que esse filme Limitless, esse Sem Limite, o cara pulava de uma cachoeira, era de um penhasco, e o cara investia na bolsa de valores e recebia milhões, e virava notícia de jornal. Não é essa a vida em alta performance. Existe um mito com relação à vida em alta performance que parece que são as vidas vividas por aqueles seres superiores, que são super-homens. Não tem nada a ver com isso. A vida em alta performance pode ser vivida por você. Vamos desmistificar e vamos mudar um pouquinho desse conceito. Vida em alta performance significa você entender quem você é e melhorar a cada dia. Para mim, alta performance e sucesso é você melhorar a cada dia. É você todo dia, você andar um passo que seja, 10 centímetros que seja, para você sempre andar um pouquinho. Se no dia seguinte você conseguir andar 10 passos, ótimo. Se conseguir andar 10 centímetros, tá bom também. Mas todo dia você anda um pouquinho para frente. Isso, para mim, na minha opinião, é vida em alta performance. E é isso que eu sempre tento fazer durante todo o meu tempo. E uma outra coisa as pessoas têm uma ilusão de que, por exemplo, quando você pensa num grande executivo, você pensa naquele cara que não para de trabalhar, aquele cara que digita o tempo todo, que fica no e-mail, que vai, que viaja, que pega o avião, que vai para a Ásia, que vai para a Europa, que vai para os Estados Unidos, e aí que ele volta e ele tem milhares de estão falando 2 telefonemas ao mesmo tempo. É um supra-homem, né? É um cara que está acima das possibilidades humanas. Não tem nada a ver com isso. O cara tem família, o cara tem problemas, o cara tem dia ruim, o cara tem dia bom. Só que ele tem método para fazer algumas coisas. Ele tem teoria para liderar. Ele tem teoria para dar feedback.
Então, é simplesmente uma questão de ele nasceu igualzinho a você, eu nasci igualzinho a todo mundo, só que algumas pessoas estudam mais do que outras algumas coisas. Eu não entendo absolutamente nada de como cuidar de um bebê. Não tenho filhos ainda, então eu não entendo absolutamente nada. Não sei, se tiver um bebê na minha frente, não sei o que fazer com ele. Mas, por outro lado, eu entendo bastante de alavancar negócios, por exemplo, mas são conhecimentos diferentes, não tem nada de melhor ou pior em um conhecimento ou outro. Sim. O que acontece é que a sociedade ela acaba privilegiando uma dada época um determinado conhecimento e uma dada época outro conhecimento. Se a gente voltar para o nosso século XII, século XI, século X, a gente vai ver que a sociedade ela privilegiava muito mais quem tinha terras. Então, quem tinha terra, nasceu com terra, beleza, nasceu com sorte, acabou, você já está na sua posição. E desprivilegiava quem não nascia com terras. Hoje, ela privilegia muito mais quem tem a habilidade de aprender e aplicar o aprendizado. Conhecimento não é nada, conhecimento aplicado sim é alguma coisa, e ela privilegia isso. Tanto que hoje, não só hoje, né, faz muito tempo, a gente tem o conceito de self-made man, o cara que se fez sozinho, o cara nasceu zero, pobre, miserável, foi lá e construiu a fortuna dele, isso é muito valorizado. Não tem nada a ver com terra mais. Assim como não tem nada a ver com força física, como era na época das cavernas. O cara que era forte, o cara, ele conseguia sobreviver. Quem não era forte, não conseguia. Então, a sociedade vai mudando os critérios de sucesso e visibilidade e destaque. Então, quando hoje, você consegue ter disciplina, você consegue estudar, você consegue trabalhar, você ganha cada vez mais destaque, desde que você tenha técnica, teoria. Então, a vida em alta performance é você, o tempo todo, você aprender alguma coisa. Por isso que eu reservo de 1 a 3 horas por dia, mas é lógico que eu não nasci reservando de 1 a 3 horas por dia para ler. Eu lia durante 10 minutos por dia, às vezes eu não lia, aí no dia seguinte eu conseguia ler meia hora, mas eu estava sempre ali, né? Sempre buscando alguma coisa para aprender, nem que fosse bula de remédio. Eu estava lá lendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa, crescendo um pouquinho. E no início você cresce de pouquinho em pouquinho, é uma curva exponencial. Então você sai de pouquinho, aí você cresce, só que aí chega um determinado momento que você tem uma coisa chamada efeito composto. Tem um cara chamado Darren Hardy, que ele tem um livro, The Compound Effect, e ele fala justamente dessas pequenas mudanças diárias e de repente vão acumulando, uma da hora a coisa vira uma exponencial. E aí sim você consegue ver o resultado. Só que você pode ficar 3, 4, 5 anos ali brigando contra o 0 e o 1, para depois você indicar e crescer rapidamente. E eu vejo que isso foi exatamente assim na minha vida. Então, alta performance é você melhorar a cada dia. Essa é a primeira coisa. Agora, como é que você vive na alta performance? Quando você estuda, quando você lê. E não precisa ser só ler, você pode assistir um curso, você pode aprender com as pessoas, você sempre está aprendendo. Tem uma frase do Winston Churchill que eu gosto muito: eu nunca encontrei nenhum homem na minha vida que não fosse melhor do que eu em pelo menos um aspecto. Quer dizer, em qualquer coisa. Eu estou conversando com um cara e de repente ele me ensina um negócio que eu falo, nossa, que legal isso, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. Muito bom. Eu vou lá, eu anoto, eu tenho o meu Evernote aqui no celular o tempo todo anotando, tenho um caderno que eu fico o tempo todo com o caderno na mão, tenho vários cadernos, vai acabando, eu vou comprando outros. E é sempre o mesmo tipo de caderno. Esse aqui, que tem aqui para fechar, tem um elástico, Moleskine, ou Cícero, eu tenho uma caneta, eu compro dúzias dessa caneta aqui. Aí o que eu faço? Eu pego a caneta, coloco dentro do caderno, pronto, fecho, e aí a caneta está aqui dentro, né? Aqui. Aí eu fecho aqui, então acabou, e levo para todo lugar. Exatamente. E muitas vezes eu ando só com esse caderno. Outra coisa, eu tenho pilhas e pilhas de livro no Kindle. Eu coloco o iPad, eu coloco aqui o Kindle, e qualquer lugar que eu vá, eu tenho aqui o meu Kindle, que tem aqui livro e tal, que eu estou lendo e tudo, o tempo todo, e marcando livro. Então, são essas disciplinas, essas pequenas disciplinas ao longo do dia, que fazem com que o efeito composto seja cumulativo a ponto de virar exponencial em muito pouco tempo. Então, isso é uma vida em alta performance. Não é aquela coisa de você tem que tomar o suco X, você tem que fazer a pílula Y, tal. Calma, você vai chegar lá, mas calma. Sim. Não precisa botar tudo ao mesmo tempo agora na sua vida. Você vai mudando seus hábitos pouco a pouco. O efeito composto é que vai fazer com que você cresça. Só que o problema é que as pessoas não são pacientes. Elas querem a resposta agora, elas querem a transformação now. Não é assim. Talvez você demore 10 anos para ter transformação. Só que são 10 anos em 90, em 120. A ciência está cada vez espichando mais a nossa vida. Então 10 anos não é nada. Só que em 10 anos você consegue mudar completamente a sua vida.
Totalmente, totalmente. Então, isso é progresso, isso é sucesso, isso é alta performance. É você melhorar a cada dia um pouquinho até você fazer a tua curva exponencial. Isso é verdade. Eu vi uma entrevista uma vez com um cantor, o Armandinho. Ele fez muito sucesso um tempo, ele tinha aquela música que eu não lembro o nome, mas era como Quando Deus Te Desenhou, era alguma coisa assim, e fez muito sucesso nas rádios. E eu vi uma entrevista com ele que a repórter perguntava assim para ele: mas Armandinho, no que você, onde você pode dizer que você acertou para ter sucesso assim da noite para o dia? E ele falou assim: olha, o sucesso da noite para o dia que eu conquistei levou 10 anos. Então, Ayrton Senna falava a mesma coisa. É, Eu estou vencendo essa corrida aqui nos últimos 10 anos. Uma corrida leva 10 anos para você vencer. E a gente até consegue assimilar um pouco isso ao conceito das 10.000 horas também, né? De a prática constante vai fazer você chegar lá. E essa clareza, eu acho que também traz a paciência, né? De saber... Isso. Desculpa, você perguntou da clareza. Quando as pessoas não têm clareza do que elas querem, simplesmente porque elas não sabem quem elas são, para começar. E você não tem que saber quem você é. Tem uma frase que eu gosto muito que é: a vida não é a respeito de se descobrir, a vida é a respeito de se inventar. Então, ao invés de você ficar perguntando, mas por que eu sou assim e tal, cara, para com isso. Pensa o seguinte: como que eu quero ser? Esquece o porquê que você é assim, os seus histórias do passado. O passado passou, está lá atrás, coloca todo o teu passado dentro de uma caixinha chamada passado. Então, acabou. Coloca lá, fecha a caixinha, isso aqui é passado. Quando eu precisar da caixinha, eu abro a caixinha, dou uma olhada lá dentro, mas ela vai ficar fechada, porque é daqui para frente, sempre, é daqui para frente, o tempo todo. Então, pensa quem você quer ser, o que você gostaria de se transformar. E muita gente vai falar o seguinte: mas claro, isso é utopia, isso é historinha para boi dormir, porque é impossível você se transformar em alguém que você não é. É totalmente possível. Eu conheço diversos casos de pessoas que se transformaram em pessoas que elas não eram. Agora, é lógico, né? Eu não vou querer virar o George Clooney amanhã, nem daqui a 100 anos. Mas porque eu sou Conrado, eu tenho algumas limitações, que basicamente são físicas, só isso. Dentro da minha mente, eu não tenho limitação nenhuma e nada, por exemplo, eu não posso virar sei lá, Gisele Bündchen, porque eu nasci homem, logo eu não vou virar mulher, pelo menos eu não gostaria disso, né? Então, quer dizer, você pode praticamente qualquer coisa. Agora, quando você pensa, putz, eu queria ser um cara mais assertivo, você pode se transformar. Eu queria ser um cara mais pontual, você pode se transformar. Eu queria ser um cara mais disciplinado, eu queria ser um cara mais íntegro, mais honesto, mais determinado, mais organizado. Você pode se transformar em qualquer coisa que você queira, desde que você faça um objetivo, descubra quais habilidades para você se transformar naquilo, veja quais as tarefas para você se transformar naquilo, transforma as tarefas em hábitos, e aí você vai masterizar para chegar naquele objetivo. E outra coisa, quando você descobre quem você quer ser, o Conrado hoje, eu inventei esse Conrado aqui. Eu não era esse Conrado, eu era um cara super tímido quando eu estava no colégio, eu não conseguia falar com ninguém, eu não conseguia me comunicar direito. E uma dada hora eu cheguei, eu olhei para aquilo e falei o seguinte: cara, eu não quero ser assim. Eu não quero, não dá. Chegou para mim, basta. O que eu tenho que fazer para mudar? Cara, ao longo de 20 anos eu mudei. E demora, lógico que demora. Mas hoje eu estou muito feliz com a decisão que eu tomei lá atrás de ter mudado. Eu não mudei de uma hora para outra. Eu não queria aclarar por que eu sou assim. Não é por que eu sou assim, é quem eu quero ser daqui para frente. E a partir daí eu trabalhei arduamente, eu fui lá esculpindo esse novo Conrado, que é o Conrado que eu sou hoje. Então a vida não é a respeito de você se descobrir, a vida é a respeito de você se inventar. Descubra quem você quer ser, tenha clareza disso e a partir daí trabalhe para você se transformar nessa pessoa que você gostaria de ser. Muito bom. Na minha última entrevista que eu gravei hoje aqui, eu citei uma frase que eu escrevi, tive um insight esses dias e coloquei, acho que foi no Facebook, que é: você não constrói coisas de sucesso, né? Você se constrói para ter sucesso. É totalmente diferente. Tem uma pergunta que eu estou fazendo aqui, Conrado, para todo mundo. A gente já está chegando ao final aqui do nosso papo. E eu quero fazer essa pergunta para você, que é o seguinte. Claro que várias pessoas que estão assistindo a gente agora aqui nessa entrevista já pegaram diversas atividades e tarefas para realizar depois desse nosso bate-papo, já entenderam como fazer muitas coisas. Eu entendi várias aqui, mas se eu encontrasse você em algum lugar e eu nunca te conheci, mas você me fala essas coisas e eu falasse: Conrado, amanhã, o que eu posso fazer amanhã para conseguir masterizar essas coisas e conseguir começar a trilhar esse caminho para ser a pessoa que eu quero ser? O que eu posso fazer que é acionável?
Tá, primeira coisa é você saber quem você quer ser. Você quer ser quem? Quais são as características desse cara novo? Então, você vai lá para o futuro. Primeira coisa, eu tenho uma dinâmica que é muito legal, que se chama linha do tempo. Então, imagina que eu estivesse aqui em cima da minha linha do tempo. Estou vendo a minha linha do tempo lá na frente e lá para trás está o passado. E aí eu olho lá para frente, daqui a 5 anos, e eu vejo um Conrado lá na frente. Eu falo, cara, como que é esse Conrado? Eu estou olhando para mim, lá na frente, estou lá. Pô, esse Conrado, primeiro, esse Conrado está mais forte. Pô, que legal, cara. O Conrado tá forte, tá bacana e tal. Esse Conrado, ele tá bem vestido. Nossa, ele tá bem vestido, ele tá com uma roupa bem bacana, certinha nele. Olha como é que ele tá falando com as pessoas. Ele tá super desenvolto, falando com as pessoas, entretendo. As pessoas riem, as pessoas prestam atenção, ficam sérias. Ele tá gesticulando, ele parece que ele domina a cena. Nossa, que legal aquele Conrado lá na frente. Nossa, que bacana. Eu quero ser aquele cara lá. Então você vai primeiro se enxergar lá na frente e entender quem é esse cara. O que esse cara lê? Onde que esse cara mora? Você acompanha ele quando ele está indo para casa. Vamos ver onde que ele mora. E você fica lá, né? Analisando, um detetive. E de repente você descobre que ele mora numa casa um pouco afastada da cidade e é uma casa segura, grande. Olha, ele tem uma família. Nossa, tem 2 filhos. Quando ele chega, as 2 crianças vão lá abraçar ele. Pô, que legal, cara. Que bacana. Nossa, ele tem um cachorro também. Então, eu estou vendo, eu estou me vendo, eu estou fazendo isso porque eu sei qual é a minha linha do tempo, eu sei onde eu quero estar. E com isso daí, você descreve essa pessoa. É a pessoa que você quer ser. Você quer ter cachorro? Qual é o carro que está lá na sua garagem? É uma casa no campo ou um apartamento de luxo em Manhattan? Onde que você quer morar? O que você quer ter lá? O que você quer falar? Quando toca o telefone, quem que está te ligando? Então, você tem telefone? Então, você se imagina lá na frente, imagina aquele cara perfeito que é você. A partir daí, você vai pensar o seguinte, bom, eu já tenho uma coisa que é o objetivo. Quais são os meus recursos internos que eu tenho para atingir aquele objetivo lá? O que eu tenho? Tá, pô, eu tenho uma capacidade boa de comunicação, que eu construí aí ao longo desses 20 anos. Isso eu já tenho, porque aquele Conrado lá, ele se comunica muito bem. Isso eu já tenho, nossa, que legal. Então, comunicação, bacana. Não preciso entender tanto mais disso, não preciso masterizar tanto isso, porque isso aqui eu já estou fazendo. Legal. Nossa, mas ele tem uma casa, ele mora numa casa um pouco afastada da cidade. Pô, isso aí, eu moro hoje num apartamento. Como que eu chego lá? Quanto que vai custar essa casa? Onde que essa casa está? Essa casa está no Brasil ou está fora do Brasil? Nossa, não, ela está no Brasil. Mas onde que ela está? Ah, está numa região de campo. Ah, interessante. Pô, então eu tenho que começar a me aproximar desse tipo de vida. Nossa, mas o Conrado está lá com 2 filhos. Pô, 2 filhos, que bacana. Como que eu vou cuidar desses filhos? Com quem que eu vou ter esse filho? Então, você vai analisando lá na frente se você já tem os recursos necessários para aquilo e quais que faltam para você chegar até lá. Depois que você faz a lista dos recursos e vê quais que você tem e quais que você não tem, separa aqueles que você não tem e aí vai para aquela tarefa anterior, que é, bom, esses são os recursos que eu preciso. Quais são as atividades que eu preciso realizar todo dia para masterizar e construir esses recursos? Eu preciso ler mais, eu preciso fazer mais esporte. Então, peraí. Mas se é Conrado na frente, é um cara mais forte, é um cara com um corpo muito bacana, pô, então ele precisa malhar. Porque lá não se ganha um corpo do dia para noite, precisa fazer academia. Pô, mas hoje o meu tempo, eu não tenho tempo. Tempo não é um recurso para eu fazer uma academia. Então eu preciso construir um outro tipo de vida em torno de mim para que eu consiga abrir tempo para eu fazer essa academia. Pô, bacana. Então você começa a trabalhar os recursos que você não tem. E aí você vê o que tem de ambiente externo que pode favorecer ou atrapalhar você. Mas eu não tenho tempo porque a minha equipe me demanda demais. Sei lá, por exemplo, então eu preciso ter alguém que a equipe demande que não chegue tanto em mim. Então eu preciso colocar uma pessoa que entre mim e a equipe. Interessante. Então você vai vendo o que você tem de recursos internos, o que tem de ambiente externo que pode te ajudar ou te atrapalhar para você construir esse caminho até o você no futuro. Basicamente é isso. Não tem muita mágica. E o tempo, né? Disciplina, você sempre olhando lá na frente, eu quero ser aquele cara lá. Bom, então aquilo é a minha grande motivação. Eu tenho parte dos recursos e tenho que construir outros. Quando você pensa nisso, você tem uma motivação muito maior para você construir aqueles recursos que você ainda não tem, porque você está vendo uma coisa lá na frente que é uma coisa muito legal. É você incrível, é você sensacional. E aí você sim começa a construir recurso por recurso, mudar o teu ambiente externo, mudar o teu comportamento. Será que você tem alguma crença que você tem que mudar?
Começa a estudar para você ampliar o teu mapa de possibilidades e você começar a acreditar em outras coisas também. De repente você tem uma crença ali muito fechada, porque sempre te falaram aqui e nunca te mostraram o outro lado. Quando você descobre quais são os outros lados, aquela crença muda, porque a tua percepção de mundo muda também. Então, estuda, lê, conversa com pessoas, faz coisas diferentes, cria novos caminhos no teu cérebro, porque a gente está sempre acostumado, e o teu cérebro gosta disso, a todo dia você pega o mesmo caminho para ir para o trabalho, senta na mesma cadeira, fala as mesmas coisas, senta do mesmo jeito. Começa a criar caminhos diferentes no teu cérebro para você começar a deixar o teu cérebro mais alerta, mais aberto a possibilidades novas. Pega um caminho diferente, lê um livro que não tenha nada a ver com sua área técnica. Então, lê uma biografia de um cara da indústria do cinema, sei lá, da indústria de restaurante, qualquer coisa. Anota com a mão diferente, escreve com a mão esquerda de vez em quando. Faça coisas diferentes para o teu cérebro começar a se abrir a novas possibilidades, para você criar caminhos neurais diferentes dentro da sua mente. E aí sim, você vai começar a construir esse cara que você quer a partir de agora. A partir desse momento, você está vendo essa conversa, começa a desenhar no caderno, começa a imaginar quem é esse cara que eu quero ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 1 ano, quem é esse cara? Começa a imaginar, lista os recursos, vê o que você já tem, constrói o teu hábito para você construir os recursos que você ainda não tem e corre atrás. Muito bom mesmo, fantástico. Essas atividades que você passou aqui no final, colocar em prática, eu tenho plena certeza que funciona, porque eu já fiz isso comigo. E a cada dia vou fortalecendo isso no meu dia a dia. Muito bom. Conrado, quero te agradecer demais por disponibilizar seu tempo aí para vir trocar ideia comigo e com quem está assistindo aqui. Eu costumo dizer que essa semana de entrevistas, ela serve para 2 coisas. Uma, para levar conhecimento para muito mais pessoas. E a outra é uma grande desculpa para eu continuar aprendendo cada vez mais com quem me inspira aí. Então, quero te agradecer demais. Se você quiser deixar uma palavra final para a galera aí, vai ser muito bacana também. Palavra final é sempre melhore, todo santo dia. Nem que seja 1 centímetro, só isso que você precisa. Coloque as áreas da sua vida, a área financeira, familiar, a tua área profissional, a tua área emocional, a tua área espiritual. Lista essas áreas e fala o que eu posso melhorar em cada uma dessas áreas, uma coisa que seja por dia. R$1 que eu economize, R$1 que eu deixe de gastar numa bobagem, o meu corpo, como que eu cuido melhor dele? Só hoje, é o famoso só por hoje, né? Só por hoje. O que eu vou fazer só hoje? Esquece amanhã, hoje. O que eu vou fazer hoje para caminhar um passinho, que não em todas essas áreas, mas pelo menos em uma delas. Se você fizer isso, daqui a 5 anos, você vai ser essa pessoa que você imaginou aí na sua mente. Com certeza, com certeza. Para você que assistiu esse nosso bate-papo aqui na Up Week, aqui na página eu vou deixar todos os contatos com o Conrado, você vai conseguir acessar o site dele, as redes sociais dele, o 8Ps, que é o projeto que ele mencionou aí no começo do nosso bate-papo, para que você siga de perto esse cara que sempre está se reinventando e sempre está buscando cada vez ser um ser humano melhor para ele, para realmente influenciar o mundo com seus projetos, com as suas ideias, com o que ele leva como conhecimento para todo mundo. Muito obrigado para você que ficou com a gente até aqui no final. Gratidão aí pelo Conrado, que disponibilizou esse tempo para vir bater um papo com a gente. E a gente se vê nas outras entrevistas aqui da Up Week. Tchau! Nós criamos a Up Week para compartilhar com você, de forma gratuita, técnicas e conhecimentos sobre hábitos, foco, disciplina e clareza. Tudo isso é para te mostrar como viver em alta performance de verdade e realmente conseguir se tornar uma pessoa hiperprodutiva. Então eu vou te pedir um favor, me ajude a levar este projeto para mais pessoas, compartilhe com seus amigos e aproveite e comente aqui abaixo do vídeo o que você achou dessa entrevista. Tamo junto nessa jornada. Um grande abraço. Tchau!